Bom dia, pessoal. Quero iniciar, né, essa apresentação me apresentando. Meu nome é Lara Cristina, eu sou doutoranda em Educação, no programa de pós-graduação em Educação da Universidade Federal de Berlândia. E eu, juntamente com a minha colega, né, do mestrado em Educação, a Adriana, desenvolvemos essa pesquisa, né, como um recorte da nossa pesquisa acadêmica. Então, hoje eu vou apresentar para vocês, né, um recorte desse nosso trabalho, que é intitulado Plano Estadual de Educação de Minas Gerais, que foi elaborado, né, de 2018 para até o ano de 2017, e a gestão democrática, que é o objeto principal. Bem resumidamente, né, como esse trabalho ele é um recorte de uma pesquisa, a gente quer destacar nele como o Plano Estadual de Educação ele foi constituído como um instrumento de planejamento estratégico, principalmente, né, voltado para cumprir aquilo que o Plano Nacional de Educação coloca em evidência. Esse processo de elaboração do Plano Estadual de Educação ele envolveu várias etapas e nós vamos analisar, né, dentro desse plano, a meta 17, que é a meta da gestão democrática, né, a efetivação da gestão democrática, e ela está em consonância com a meta 19 do Plano Nacional de Educação, que é a meta da gestão democrática. Na metodologia, né, nosso objetivo metodológico foi examinar diferentes documentos, dados, a literatura, pesquisas, estatísticas, tudo voltado para essa meta da gestão democrática no estado de Minas Gerais. Então, envolveu uma abordagem metodológica de natureza qualitativa, e colocou, né, ali nessa pesquisa, uma pesquisa bibliográfica e também documental, né, análise de documentos, legislações, a própria Constituição Federal, então, tudo isso faz parte dessa investigação. Sobre a elaboração do plano, é importante destacar, né, o Plano Nacional de Educação ele foi criado lá em 2014, mas o Plano Estadual de Educação de Minas Gerais foi criado pela Lei 23.197 de 2018 e a sua vigência foi para o ano de 2018 até 2027. Ele demorou um pouquinho, né, para ser elaborado, em consonância com o Plano Nacional. Inclusive, o Estado de Minas Gerais ele foi um dos últimos, né, a colocar ali o seu plano, mas ele já possuía o Plano Decenal de Educação, que é lá do ano de 2011, veio antes do Plano Nacional. Então, ele era muito, esse Plano Decenal, ele era muito desajustado à lei do Plano Nacional. E havia um prazo, né, para que o Estado elaborasse esse plano, que era até 2015. E o Estado de Minas Gerais, ele não conseguiu cumprir esse prazo, que foi postergado aí por 4 anos à frente. Então, por mais que esse plano ele tenha sido elaborado se adequando ao PNE, ele teve essa demora em sua constituição. Nesse processo de elaboração do plano, ele foi elaborado de forma participativa. Então, a forma como ele foi elaborado toda em consonância com o PNE, teve um processo com consulta pública, consulta online, que ampliou a participação, né, tivemos um fórum técnico do Plano Estadual de Educação, então ele foi todo organizado em 2 etapas, né, com encontros regionais em diferentes municípios do estado de Minas Gerais, e a etapa final foi feita em Belo Horizonte, que é a capital do estado, e o resultado aí, né, de todo esse processo foi a aprovação do Plano Estadual de Educação após 3 anos de longos debates, né, e discussões. Então, ele contém aí um total de 18 metas. E aí, o que acaba sendo um ponto-chave nesse plano, que é também nosso objeto de investigação? Só um minutinho. Então, um ponto-chave. Esse plano, ele entrou em vigor juntamente com a gestão do Romeu Zema, lá em 2019. Então, ele terminou de ser elaborado e começou a vigorar bem quando o Zema também começou a governar o estado de Minas Gerais. E acontece que essa gestão do Romeu Zema para o estado de Minas Gerais é uma gestão que tem um cunho neoliberal, né? Então, é um governante que adota muito as propostas da nova gestão pública, é um governante em todos os seus planos, e isso a gente viu muito através dessa análise documental. Então, ele sempre prega as ideias de eficiência, produtividade, de controle, principalmente ideias voltadas para resultados. Então, independente de como isso vai ser abordado, é uma gestão que foca totalmente em resultados. Então, a gente até coloca aqui uma fala do Freitas, né, que esse tipo de gestão, ela se traduz em avaliações padronizadas, bonificações por desempenho, né, ênfase nos resultados. Então, é uma concepção que essa gestão estadual adota de qualidade, que é totalmente desvinculada às dimensões sociais e humanas da educação, e principalmente desvinculada aos princípios da gestão democrática. Em relação a isso, né, a própria gestão democrática, como eu já falei, ela está ali na meta 17, nós fizemos um quadro comparativo, né, o que ela é na meta 19 do PNE, e como ela está no plano estadual. No plano nacional, né, ela visa assegurar condições no prazo de 2 anos para efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho, e a consulta pública da comunidade escolar no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto. Já no plano estadual,
né, ele prevê a efetivação da gestão democrática no âmbito das redes públicas do Estado, até o final do segundo ano de vigência do plano, prevendo os recursos de apoio técnico necessário. Então, mais ou menos a mesma ideia, porém é um pouco mais resumida. Me trouxe uma tabela, não sei se está interessante para vocês visualizarem, mas é uma análise comparativa entre as estratégias da meta 19 do Plano Nacional e a análise da meta 17 do Plano Estadual, com foco na gestão democrática. Então, a gente vê que entre os temas, né, escolha de diretores, formação e apoio dos conselhos escolares, fóruns de educação, organizações estudantis e de pais, conselhos escolares e municipais, participação no PPP, né, Projeto Político Pedagógico e Gestão Escolar, autonomia escolar e formação de diretores. Então, nós temos aí essas 8 estratégias. No entanto, no plano estadual, a última estratégia sobre formação de diretores, ela não é mencionada. Então, algumas sofrem uma modificação, e essa última da formação de diretores, ela não é mencionada no plano estadual de educação. Então, a gente viu, né, a partir dessas análises, que é algo bem mais resumido, uma vez que, né, foi baseado no plano nacional, e aqui eles foram excluindo algumas partes. Qual que é a situação, né, atual desse plano estadual de educação, principalmente em relação à gestão democrática? Então, todo plano, tanto nacional, estadual e municipal, eles têm um monitoramento, né, um acompanhamento anual, para ver se essas metas elas foram atingidas totalmente, parcialmente ou ainda não foram atingidas. Para monitorar essas metas, eles apuram anualmente 40 indicadores, né, através do censo escolar, o próprio INEP, né, o GEOCAP, são várias instituições aí auxiliam para fazer esse monitoramento. Então, das 18 metas, atualmente a gente tem 6 que foram atingidas, 7 delas parcialmente atingidas e 5 que ainda não começaram e ainda estão previstas. Então, uma vez que nós estamos no ano de 2025, né, o Estado ainda tem mais 2 anos para conseguir atingir totalmente todas essas metas. Então, mediante ao que nós vemos a partir do próprio Plano Nacional de Educação, a gente pode ver que atingir totalmente é algo muito complicado. Então, o Estado ainda está caminhando aí para tentar, pelo menos, parcialmente atingir todas as metas. Mas o que nós levamos em consideração e levantamos como mais importante é que, em relação à meta 17 da gestão democrática, o relatório fala que ela foi atingida. No entanto, né, os dados do INEP, eles dizem um pouco o contrário. Por exemplo, ele fala que apenas 2,5% dos gestores escolares da região sudeste, eles foram selecionados por meio de processo seletivo qualificado, colocando, né, ali por eleição, para a comunidade escolar, né, toda participar. Isso já é um princípio da própria gestão democrática. E aí, o governo do estado, mesmo assim, ele declarou que a gestão nas escolas está totalmente consolidada, com base em 2 indicadores. Primeiro, que seria a realização periódica dos processos de indicação de diretores e vice-diretores, e segundo, pela presença dos colegiados, né? Então, assim, é algo um pouco controverso, contraditório, porque que essa adoção de processos de indicação como um critério de consolidação da gestão democrática é controverso, porque ele contradiz totalmente os pressupostos da participação direta, autonomia, né, responsabilidade. Então, já a própria indicação acaba quebrando o princípio principal da gestão democrática, que, segundo o Estado, ela já está totalmente consolidada. Enquanto comparação, nós vemos que o PNE ele estabeleceu metas com base nos direitos sociais e ele impôs, né, ao poder público o dever de garantir acesso, permanência em todos os níveis de ensino. Em Minas Gerais, existe uma outra concepção de educação, né, que é voltada para resultados, onde o mérito e a eficiência é um compromisso principal. Né? Então, a gestão democrática, que no PNE é vinculada como uma participação da comunidade, aqui no estado de Minas ela já é substituída por critérios técnicos e meritocráticos, e isso acaba esvaziando totalmente o princípio da gestão democrática, que é a própria participação coletiva. Então, enquanto o PNE também prevê o financiamento como uma condição estruturante, né, para poder realizar todas as metas, já no estado existe um discurso, né, de racionalização, contenção de gastos, que muitas vezes ele passa a ser amparado por umas políticas de parceria público-privada, que acaba desobrigando o estado do seu papel principal, então, e vai, né, tirando ali o dever e o direito social, que é a educação. E, para finalizar, né, nossas considerações finais sobre isso tudo, é que a gente compreende que quando o Estado ele passa a priorizar as métricas, né, os números, os indicadores como uma forma central de governo, a gente tem um risco de desumanizar os processos pedagógicos, né, tirando o foco do sujeito, que é o aluno, né, como para focar na performance da instituição, né, e do próprio Estado. Então, esse modelo ele acaba por elevar as desigualdades, né, estruturais, que a gente vê totalmente nos contextos escolares, e converte que o direito à educação é totalmente condicionado ao desempenho, né, e todo contrário às nossas perspectivas críticas. E, novamente, a gente vem citando Freitas, né, dizendo que o ideário neoliberal sustenta uma visão reducionista e depreciativa do serviço público e do trabalho docente, o trabalho do professor. Essa noção de qualidade, né, que o Estado de Minas tem passado, ela acaba sendo moldada por concepções empresariais, que acaba priorizando os indicadores de desempenho
a metas qualificáveis e também a racionalidade técnica em detrimento de uma abordagem crítica, democrática e emancipadora da educação. E aí, por fim, né, para que esse princípio constitucional, que é esse plano, se efetive de forma concreta, nós precisamos aí de muita luta para tentar superar essas práticas tecnocráticas da educação, né? Então, apesar do Plano Estadual de Educação ter sido um fruto de uma ampla mobilização social, né, que trouxe metas para fortalecer a gestão democrática e a qualidade da educação, a sua implementação acabou se esbarrando em uma lógica governamental que não prioriza o plano. Então, o plano em si ele foi construído de forma democrática, pensado por quem realmente se importa com a educação, mas a sua prática tem sido cada vez mais, né, voltada para a lógica gerencial, eficiência administrativa, que acaba tirando totalmente os princípios da gestão democrática e transformadores da própria educação. Então é isso. Obrigada a todos e agradeço pela participação aí. Esse é o nosso trabalho.